Olá, eu sou Karina, publicitária com 2 décadas de experiência no mercado. Minha trajetória é marcada por um profundo conhecimento do setor e uma paixão inabalável pela comunicação e pelo empreendedorismo. Agora, estabelecida em Florianópolis, minha visão empreendedora e meu compromisso com a inovação são os pilares que impulsionam minha atuação na Soulbill Experience. Eu sou a Júlia, empreendedora dedicada ao mundo saudável e regenerativo. Com formação em naturopatia, passei 11 anos em Sydney, na Austrália, onde me aprofundei na medicina preventiva. Esse tempo me permitiu adquirir mais conhecimento e experiência prática na área da saúde integrativa. A Soulbill reflete meu compromisso com a saúde e o desenvolvimento de práticas regenerativas, perfeitamente alinhado com o meu propósito de vida. Olá pessoal, tudo bem? A gente está começando agora mais um episódio do podcast e agora a gente vai discutir sobre quais são os cuidados que a gente deve focar para construir um futuro mais sustentável e regenerativo, desde a origem dos produtos até o seu impacto ambiental. Eu estou com convidados aqui muito especiais e agora eu vou pedir para que cada um de vocês se apresente e fale brevemente sobre a marca que está representando da forma que gostaria que fosse reconhecida. Pode começar? Posso. Larissa Ludwig da Silveira, chocolateira, nutricionista e várias outras funções, né? Quando a gente é dono de empresa, não dá para ter só uma função rotulada. A gente faz um trabalho desde a semente, a gente chama de bean to bar. Então a gente vai lá na floresta, conversa com o produtor e colhe quase junto com ele um cacau para fazer virar chocolate. Indo de encontro com vários movimentos nesse sentido, como cervejas artesanais, queijos, né, essa onda de coisas artesanais, o chocolate bean to bar ele tem essa similaridade. O que muda no caso da cocoa é para quem que a gente vai direcionar isso, que é para um público que está preocupado com a saúde, além da sustentabilidade. Então, a gente uniu a nutrição com o bean to bar para fazer chocolates que tem um cacau esplêndido e ingredientes tão esplêndidos quanto, né? Porque não dá para ter o melhor cacau do mundo e misturar com açúcar branco. Então hoje a cocoa faz isso, ela pega cacaus maravilhosos, nativos e de agrofloresta, mistura com ingredientes bons que vão conferir um sabor delicioso e vão fazer as pessoas se nutrirem ao mesmo tempo que elas estão ficando muito felizes comendo chocolate. Fica mesmo, porque eu conheço e eu gosto. Esse chocolate que eu vou abrir aqui é muito interessante porque ele traz justamente várias figuras bem brasileiras, né? Que não é só o cacau que a gente tem para fazer chocolate no Brasil. A gente pode fazer chocolate com cacau, castanha de caju, cupuaçu, coco, mandioca. Tem mandioca nos meus chocolates. Então, assim, eu provo que os ingredientes brasileiros dão conta. A gente não precisa de nada da Bélgica nem da Suíça. Na verdade, lá nem tem cacaueiro, né, gente? Arrasou. Tá, então estamos aqui defender nossa terra. Fazer as honras. Na verdade, devia ter conhecido pelas meninas, né? Esse é o Du, que ele tem metade dele 70% cacau, adoçado com açúcar de coco. E a outra metade é caramelo, que é um chocolate branco de leite vegetal, coco, castanha e mandioca na base, junto com a manteiga de cacau adoçado com açúcar de coco também. E aí esse frutado que vocês estão sentindo é o cupuaçu, que as pessoas conhecem muito a fruta polpa, né? E aqui a gente não usa polpa, a gente usa a semente do cupuaçu, pra ficar bem diferentão mesmo. Muito chocolate gostoso. Exótico. Eu gosto. Parece que no final tem essa parte meio cítrica, meio um azedinho. É o assim, intenso, né? Do 70%, o doce do caramelo e o cítrico do... Mistura deliciosa. Eu amo. Eu também. Modéstia à parte. E agora vamos conhecer um pouco da Muvuca, então? Meu nome é Átila, eu sou agricultor, estou aqui representando a Muvuca, que é a empresa que eu tenho junto à minha esposa, e a gente trabalha com estruturação de cadeias de produção em agrofloresta, então tem bastante coisa em comum aí. Legal. Hoje em dia a gente comercializa uma cesta de produtos agroflorestais, com entrega em casa para Florianópolis, né? Então a gente trabalha nas duas frentes, tanto estruturando, fazendo a venda para o consumidor final dessa cesta e de outros produtos que a gente oferece na nossa loja também. A gente tem uma curadoria de produtos naturais aqui em Florianópolis e a gente trabalha ajudando os produtores a estruturar e a fazer a transição para a agrofloresta. Hoje em dia a gente trabalha exclusivamente com produtores
que começam no orgânico, então a gente já começa trabalhando com cooperativas de produção orgânica, ajudando os agricultores através da busca de financiamento e assistência técnica para fazer a transição para a agrofloresta. Legal, muito legal. Você? Eu sou Henrique. Da Tuamice. Tuamice na língua indígena de Tucano significa devolva. A gente trabalha diretamente com comunidades indígenas e rurais da Amazônia. Legal. Eu sou de Curitiba, moro em Manaus. Nossos produtos eles vêm todos de Manaus. Eu estou na jornada com comunidades indígenas já fazem alguns anos, mas na África foi de onde eu realmente consegui entender essa necessidade de estar se comunicando dentro dessas comunidades, ajudando eles a terem uma fonte de renda que não dependa nem do turismo e nem de nenhum tipo de doação, para que eles consigam ser realmente autossuficientes. Que legal. Então, onde eu ficava na África, que era na Etiópia, a gente enfrenta muito aquela coisa do zoológico humano, do turismo dentro dessas comunidades, e ao mesmo tempo são comunidades que estão realmente preservando, que tem toda a parte da tradição, da cultura, das línguas, da natureza e das medicinas. Eu sempre me interessei muito pelas medicinas da floresta e pela tecnologia que essas medicinas oferecem. Legal. E quando eu fui para Manaus pela primeira vez, eu vi essa grande oportunidade de ajudar essas comunidades que ali também estavam sofrendo. Era época de pandemia e ao invés de, por exemplo, na Etiópia, essas comunidades durante a pandemia elas tiveram muito progresso porque o turismo não estava lá. Elas voltaram a viver como uma comunidade, elas voltaram a preservar a terra, elas estavam muito mais ricas do que quando elas dependiam somente do turismo. E quando eu cheguei em Manaus, no Amazonas, e eu vi tudo aquilo, eu falei, elas estavam completamente abandonadas. Então eu parei a África e aí eu comecei a trabalhar na Amazônia, nessa parte de desenvolvimento de comunidades, que quando a gente fala de desenvolver comunidades não é só de tirar uma matéria-prima e falar que está ajudando, tem todo um processo de desenvolvimento. Até porque às vezes a gente acha que está ajudando e a gente acaba atrapalhando. E é importante a gente sempre entender as causas dessas comunidades para que a gente consiga realmente trazer um progresso. Então, às vezes a gente acha que uma biblioteca vai ajudar, mas na verdade uma comunidade precisa de absorvente, precisa de educação, precisa de saneamento básico. Então, quando a gente fala realmente de desenvolver comunidades, tem todo um trabalho. A gente tem uma escola de educação para jovens indígenas e educar jovens indígenas também não é só pegar uma apostila e falar que estamos ensinando. Passa por todo um processo fonoaudiólogo, psicológico, odontológico, para que eles realmente consigam ser incluídos no mercado de trabalho. E da mesma maneira os insumos também. Então a gente trabalha de uma maneira ancestral. Todos os nossos produtos eles trazem essa tecnologia da floresta e eles funcionam porque eles carregam a riqueza da biodiversidade da Amazônia. Então são milhares de anos que estão ali para formar uma árvore de sangue de dragão, para que uma comunidade que a preserva faça um rezo, tire na lua certa. Então assim, existe toda uma harmonia com a natureza, com as comunidades que protegem esses insumos e a gente que consome. Então é importante a gente entender onde a gente está nesse processo todo e saber o que a gente consome, de onde a gente consome, de quem está vindo e quem está realmente ajudando. Então, isso é um pouquinho da Que lindo! Os desafios, né, de conseguir ajudar sem interferir, entender que existe algo natural acontecendo ali, né, toda essa questão que a gente fala da ancestralidade, enfim, e a riqueza da nossa terra, né, e eu acho que é muito importante isso, valorizar o que a gente estava falando, que nem tu falou antes, não precisa de Suíça, não precisa, a gente tem tudo aqui, e pensar no processo desde a origem da produção, de quem está colocando a mão na massa ali, isso é muito importante. E eu queria ouvir de vocês, então, quais são os aspectos que vocês consideram mais importantes nessa cadeia produtiva, assim, no desenvolvimento do produto, para manter o propósito de vocês de marca, assim, o que vocês acham que é um detalhe, assim, que não pode passar despercebido? A gente tem 3 S's que eu falo e eu não consigo pensar em avançar sem eles, né? Que é ser saudável, sim, sempre. Então eu não vou ir contra aquilo que eu penso sobre nutrição humana nos meus chocolates. Eu não vou conseguir usar um aditivo porque todo mundo usa. Eu não vou conseguir usar um adoçante da moda porque o médico tal falou. Não, eu vou sempre avaliar aquilo, todos os impactos possíveis mesmo. Eu durmo pensando nessas questões, né, de saudabilidade. Sustentabilidade, por quê? Porque é como eu escutei hoje mais cedo, não é porque tem que ter, é porque é obrigatório, é porque é natural, deveria ser natural das empresas pensar nisso. Tipo assim como tu pensa, quando tu vai fazer um business plan
não pode não ter sustentabilidade. Isso Sim. tem que ser uma das pautas, né? Para que 100%. tu consiga fazer qualquer coisa. Fim. Não tem como não pensar Passo zero. não tem. E são muitos desafios, assim, diversos, né? Começando pela origem e passando pelo transporte, pela forma de invase, pela forma de embalagem, tudo que tu vai precisar consumir para produzir, né? Isso é o caminho da sustentabilidade. Então, assim, tem muitas coisas hoje que eu ainda condeno dentro da minha própria empresa que eu preciso estar melhorando. Então, esse é o passo 2. E o 3 é o sabor. Porque, né? Como é que eu vou conseguir conquistar um público que acredita nisso tudo que eu tô falando se eu não tô conseguindo produzir uma coisa saborosa? Então, eu preciso ter isso, né? E é algo que, lógico, eu vou sempre num padrão, assim, que a gente consiga chegar com esses ingredientes todos, né? Porque tem coisas que, às vezes, só um aromatizante. Mas eu me arrisco e tenho nenhum medo de dizer que a floresta por si só, ela é sábia no seu sabor. Então não precisa, né? Na realidade, a gente não precisa fantasiar muito porque tá tudo pronto. Tu arranca da árvore, né? De uma forma sustentável, joga numa panela, mistura tudo, vai ficar bom. Fica ruim, gente. Eu não faço nenhum milagre. Eu só não estrago aquilo que nasce. É só isso. A natureza é só não sábia. Estragar a natureza que vai dar certo. Então eu não consigo resumir a uma coisa, são essas 3. Maravilhoso. Meninos? Realmente, eu concordo, é muito difícil a gente definir um fator que é mais importante do que os outros, né? Eu acho que todo mundo trouxe aqui, tem coisas em comum que a gente tem que olhar, né? Pensar em comunidades tradicionais é essencial. A gente não consegue avançar em termos de sustentabilidade e em termos de regeneração sem levar em consideração as comunidades tradicionais, porque são comunidades que têm um apego à terra e um apego a que as coisas, que a natureza se mantenha muito maior do que a gente que vem da cidade, né? E entender o que essas comunidades precisam, para nós, é um desafio. É um desafio, porque a gente, mesmo com boas intenções, às vezes a gente acaba levando uma visão equivocada. A gente, dentro da Muvuca, a gente sempre conversa com os agricultores e tenta entender o que eles precisam. E dentro daquilo que eles precisam, a gente tenta se adaptar e ver se a gente consegue ajudar os agricultores ou não. Né? A gente não vai conseguir trazer uma melhor distribuição de renda, né? Ou seja, lidar com o aspecto social. E às vezes a questão não é nem só a distribuição de renda, mas ajudar aquela comunidade a florescer. Depende de vários fatores, que a comunidade é que vai dizer, não é a gente que vai colocar. Né? E a questão da sustentabilidade, a gente também tem que pensar em todos os passos da cadeia de produção, até o momento em que o nosso produto não existe mais. Isso. Né? Então, desde antes dele existir até depois dele existir. Perfeito. Se a gente tiver algum resíduo ou tiver uma grande necessidade antes da gente produzir, né, antes da gente ter o produto, existe aí um desafio que a gente precisa vencer. Né? Sim. Então a gente não pode usar muitos insumos que vão custar caro em termos de que vão consumir energia, né? A gente fala muito na agrofloresta, a gente fala muito em balanço energético positivo. Então, quando eu terminar todo o meu processo produtivo, eu tenho que estar agregando a natureza. Legal. Eu tenho que deixar mais coisas do que eu retiro. Tá tirando, né? Esse é o desafio. E você, Henrique? Eu acho que o próprio nome da marca já responde isso, que é de devolver. Devolver. Então, é o que a gente procura fazer, de devolver para essas comunidades indígenas, devolver para a terra e devolver para nós mesmos. Então é um ciclo que eles completam, acho que complementou bem o que vocês falaram, né? De devolver para nós mesmos, que é essa coisa da saúde, de realmente nós precisamos se tratar, nós precisamos se cuidar, nós estamos vivendo uma apocalipse em câmera lenta e para nós que a gente está na linha de frente na Amazônia, a gente enfrenta muitas dificuldades, né? Desde lidar diretamente com essas comunidades, da matéria-prima, desastres climáticos, então assim, a gente está com tudo em risco e ao mesmo tempo a gente tem uma grande oportunidade que é de ajudar essas pessoas. Então a gente sempre procura, através da marca, trazer isso, para a gente estar com a nossa oca montada e falar a palavra indígena, aqui já é uma forma de ativismo. As pessoas elas não estão acostumadas a pensar, é tão longe, é tão remoto, isso não tem nada a ver, mas é importante a gente identificar onde a gente está nesse meio todo e de devolver, independente de como seja, se você vai estar devolvendo para a comunidade, para você,
ou para a terra, então é entender esse processo. Uhum. E eu acho que parabéns para todos vocês pelos trabalhos, porque quando a gente para pensar nessa cadeia, como tu falou, a gente está falando da origem do produto, toda a produção até o final, o pós, porque tudo isso é importante. Seria muito mais fácil ignorar. Assim como vocês estão falando, né? Desafios. É muito mais fácil, de repente, eu trazer um ingrediente lá de fora, ignorar de onde está vindo a produção, mas aí a gente quer olhar para a comunidade, a gente quer... Então, acho que isso é muito importante e mais do que a gente pensar em sustentabilidade, como vocês estão falando, a devolução. A gente está no processo de regenerar. Eu acho que isso é muito importante, acima de tudo, assim. E aí eu queria ouvir de vocês com relação aos consumidores. Já tem essa consciência? É um desafio? Vocês procuram, na divulgação de vocês, tentar conscientizar as pessoas, educar? Como é essa questão, né? Porque é algo novo, né? E as pessoas ainda estão se adaptando a isso, mas é muito importante que elas tomem consciência. Como é isso para vocês? Certo. Acho que é a parte mais difícil. Com imagino. certeza. Porque são eles que nos mantêm, certo? Precisa. Né? A gente precisa deles. E a gente precisa deles conscientes, a gente precisa deles inteligentes, pensantes, né? E hoje a gente está vivendo num mundo onde a gente não precisa mais pensar. Os outros pensam pela gente, os outros resolvem os problemas do mundo, a gente segue vivendo, basta eu ver na frente do rótulo que é isso, isso e aquilo e eu acredito, né? Mas é muito além disso. Tu precisa virar o rótulo, entrar no site, pesquisar. Entender. Então, essa curiosidade, ela é de poucos. Uhum. Porque muitos deles se contentam com o que tá no mainstream e que tá no frontal, né? Inclusive essa lupa aqui, já faço meu protesto, não serve pra nada, tá? Porque sim, ela impede um trabalho muito maior de se consolidar quando ela agride os olhos de alguém, condenando uma coisa que não tem nada a ver, porque a gente não tá falando de nutrição, a gente tá falando de nada. Isso aqui é só... Então assim, ao invés de a gente ter políticas, né? Que se colocasse aqui na frente do Brasil... né, apoia a comunidade, coisas nesse sentido, eu acho que a gente agregaria muito mais para a escolha das pessoas. Ou então assim, este produto não explora ninguém, né? Não, isso este produto não adoece ninguém, não está te causando câncer. Então seria isso assim, que eu acho que facilitaria o entendimento do consumidor. Sim. Se as políticas elas pensassem em outro tipo de agressão visual. Uhum. Né? Então a gente está bem longe, na verdade, assim, de ter um público consciente, porque a massa do Brasil, ela não tem capacidade ainda de discernir muita coisa. E eu escrevi um texto esses dias que eu acho que onde é que isso tem que começar? Na escola. Nenhum de nós aqui tivemos aula de nutrição, nenhum de nós aqui teve aula de sustentabilidade. A gente nunca ouviu falar disso só na faculdade. Talvez o professor de geografia um dia falou e a professora de ciência. Então não são pautas que uma criança aprende. E elas são o futuro, né? Assim como nós já fomos. Então eu acho que aí seria o primeiro passo para os próximos consumidores terem essa visão e consumirem o que a gente vende. E não tratar, lá vem a natureba, lá vem o a ecochata, né? Lá vem isso. Né? Então, a base vindo informada mudaria todo o jogo, né? Uhum. Então, seria, acho que essa a minha contribuição. Tô aqui, se quiserem me chamar para dar aula, eu dou aula para crianças com o maior prazer. Vai contribuir com as escolas. Adoraria, seria um sonho. É uma boa saída. Ser prof de nutrição em escola, eu acho que, né? Sim. Professor de agrofloresta, ensinar a plantar. Sim. Ah, né? legal. Porque a gente aprende a plantar o feijãozinho. Quem é que aqui não plantou o feijão no algodão? É verdade. Eu. Mas eu nem lembro como é que eu fiz isso. Foi minha mãe que fez pra mim, eu acho. Não é? E ensinar alguém a plantar o feijão no algodão não muda muita coisa, né? Qual o benefício a parte disso? mais importante ali a gente não está tendo, né? O contato com realmente com todo o processo, né? Do plantio, como é que está o solo, como é que precisa estar o solo, quais são as condições, como é que eu acompanho, né? Deu certo, não deu certo, por que não deu certo, o que precisaria ter que não tem, né? Essas coisas são mais importantes do que colocar o feijão no algodão ali. Fora que facilitaria muito a compreensão de tudo, né? Claro. Porque se a criança ela vê na prática aquilo que ela está aprendendo na teoria, ela vai responder a questão da prova rapidinho. Então, assim, essa distância que a gente tem hoje do conhecimento básico, teórico, da vida natural. Mas tu falou uma coisa que eu nunca tinha pensado por esse viés,
que a gente precisa dos consumidores inteligentes, conscientes, né? E eu acho que a indústria, na verdade, ela precisa dos consumidores desinteligentes. Sim, né? desinformados, sem consciência. ignorantes. Porque se eles tiverem consciência do que eles estão consumindo, eles vão deixar de consumir. Claro, lógico. Exatamente. Com certeza. Então a gente precisa criar, ou a gente não, a indústria precisa criar desinformação para conseguir vender seus produtos. Né? Ou minimizar danos, né? Ah, não, mas não, assim, ó, tem pouquinho, né? Que nem sei lá, o aditivo Y lá. Não, mas é pouquinho, tá dentro do limite. Gente, de pouquinho em pouquinho, no final do ano é um pocão, você tá doente. Doses homeopáticas que Pra viram, tudo. né, Pra cosmético, pra impacto. tudo. Pra roupa, pra tudo. Esse é o famoso ignorância é uma bênção, né? Porque aí as pessoas se cegam em cima disso. Exato. Exatamente isso. Exato. Mas é um desafio, Imagino. A gente tem sorte de ter consumidores que já entendem a proposta, que nos apoiam, né? Porque é muito difícil manter uma produção agroflorestal, agroecológica, né? A gente não consegue ter 100% dos nossos produtos agroflorestais o tempo inteiro, né? Porque a gente trabalha justamente em ajudar os agricultores a fazerem essa transição, mas os agricultores são, no mínimo, com quem a gente trabalha, no mínimo agroecológicos, né? Então já tem uma ideia de devolver para o solo, de não desmatar, né? Não plantar num solo descoberto, tem várias coisas nesse sentido. Mas a gente vive uma emergência climática, né? Então tem coisas que nem sempre estão tão bonitas e a gente tem a sorte de ter consumidores que nos apoiam. Mas sem dúvida é um trabalho constante da gente estar educando as pessoas, né? Da gente estar comunicando por que uma coisa é assim, mas eu tô acostumado a comprar no supermercado diferente, por que vocês é menor, por que não posso ter manga o ano inteiro? Então são coisas que a gente tem que ir conversando, que justamente essa deseducação desconectou as pessoas, né? Porque a pessoa, ela vai no supermercado, ela consegue comprar tomate o ano inteiro, ela consegue comprar melancia o ano inteiro, ela compra manga o ano inteiro. Exato. Ela nem mais pensa como isso é produzido, né? Hoje a manga tá 7, amanhã a manga tá 12. Qual é a diferença de preço? Por que será que mudou? Né? Então as pessoas não se fazem mais essa pergunta por causa daquilo que tu falou. As pessoas são levadas a não pensar, né? Eu não tenho que questionar mais nada, né? Eu tenho tudo que eu preciso aqui, eu saio do meu trabalho, eu passo no supermercado, eu vou para minha casa, eu sigo a instrução da embalagem e tá tudo certo, eu sento na frente da televisão, né? Eu não preciso nem me preocupar, é uma preocupação a menos. E para piorar, além de, fazendo um adendo aqui, que quem estiver ouvindo vai dar risada, além de a pessoa não saber qual é a estação da manga, ela ainda compra picada dentro de um potinho. Higienizada. Então assim, tá tudo errado. Ela não sabe descascar, mano. É sério? Não, eu fiquei até pensando agora, quando tu falou a questão do colégio, e a gente realmente não teve... Eu nem me lembro se eu botei a mão na terra quando eu, né, enfim, tava no colégio. E agora eu fiquei pensando, viajei aqui, pensei, imagina se a gente tivesse crescido num lugar, assim, de coloca a mão na terra, entende que aqui tá tudo o que tu precisa, né, então já tá pronto. Será que não ia sair uma consciência um pouco melhor de, tipo assim, não posso agredir isso aqui, né, tá tudo jogar aqui. Lixo no chão, né, tão básico. Vou cuidar disso aqui. Então, realmente, eu acho que tem muita coisa que a gente tem que pensar e, assim, valeria muito a pena a gente começar a pensar agora realmente no futuro, nas próximas gerações, porque é o que vem por aí, né? Enfim. E tem esse desafio para vocês também, Henrique, dos consumidores? 100%. 100%. A gente lida... eu vejo que as pessoas, elas estão muito desesperadas. A gente que enfrenta muito problemas de saúde mental, principalmente na grande cidade. Ai, meu Deus, sim. A gente vê que o consumidor, ele tá completamente alucinado, perdido, sem saber para onde é. E eu acho que quando ele se depara com um produto desses, ele vê uma fonte de esperança, de se conectar com algo, de que realmente faz sentido. E as pessoas, elas têm sede disso. Tem. Tanto que a indústria farmacêutica, alimentícia, todo mundo já tá percebendo isso. Tanto você vai ver a prateleira de um mercado tradicional, agora é diamante negro black, é não sei o que black. Então as coisas estão mudando, porque é uma revolução e o consumidor se importa. As pessoas que estão aqui na feira hoje participando, elas são inovadoras. Então são as pessoas que já têm essa educação, já passaram por todo esse processo, elas querem isso. Ainda mais aqui em Florianópolis, né? A gente viaja por todo o Brasil em feiras, eventos, a gente vê que aqui é um público que valoriza, que faz parte do estilo de vida, que as pessoas
né, elas investem mais, tanto que todos os stands são só produtos de extrema qualidade, de benefícios e de que realmente dá vontade de comprar tudo e ter tudo. Então, assim, é um local onde isso tudo está florescendo e é uma revolução que vem de nós. Né? Então as pessoas, elas olham para nós, para o nosso exemplo de que o que a gente está fazendo. Através da Atuamista a gente começou não faz nenhum ano, mas a gente nunca teve que fazer marketing ou comunicação ou tráfego pago, porque tudo que a gente faz dentro da comunidade, que a gente realmente projeta e desenvolve, isso se torna uma forma de devolver e de mostrar para as pessoas que não precisa ficar comunicando que estamos lá ajudando comunidades na Amazônia. Não, a gente vai e faz, porque né, isso, que é o que importa. Tem gente sem luz, tem gente sem água, tem gente sem saneamento básico. Há 30 minutos atrás, quando eu fui pra lá, fiquei dormindo em rede, não sei o quê. Tu acha que eu fiquei com o celular filmando e expondo aquele pessoal? Eu guardei meu celular, baixei a cabeça e pensei, agora eu vou vender chocolate, porque eu quero ajudar essa galera. Entende? Eu não quero que eles saiam daqui porque eles não têm como viver aqui. Não tem dinheiro. Tem que ter dinheiro pra viver aqui, né? Eles precisam. É bem isso. Quando eu fui pra lá, eles tinham fazia 2 meses que eles tinham acendido a luz ali. A alegria daquele povo de VTV, né? Eles não têm privada, não têm descarga, por exemplo. Eu quero que eles tenham. Exato. E não quero que eles saiam dali. Ali é o habitat, ali é onde eles nasceram, ali é onde eles cresceram, né? E eles sonham em ir pra cidade. Né? E a gente diz, não, mas aqui é melhor. Eles, não, mas vocês têm tudo, a gente não tem nada. E é verdade. Que loucura, né? Então é um processo. Nossa, como a gente tá sempre olhando pros frutos, né? Pras árvores, pro que isso pode girar pra bioeconomia e tarará. E às vezes a gente esquece das pessoas que vivem debaixo dessas árvores, né? Então é importante sempre que isso faça parte da sustentabilidade, da comunicação, né? E que as pessoas tenham essa consciência de que elas precisam ajudar e de que um produto natural, ele tem esse gosto, que esse Bean to Bar é feito à mão. Ele funciona porque ele não é industrializado, ele tem esse gosto porque é feito à mão. Feito e é por gente. Milhares de anos de uma árvore sendo feita. E essa é a riqueza da Amazônia e de todos os lugares, né? Isso. Não, maravilhoso. Bom, a gente começa, a gente vai indo, né? Porque é muita coisa para pensar e muita coisa que a gente começa a querer se preocupar e querer mudar e ver. Enfim, é muito incrível que a gente tenha espaços e eventos como esses, que a gente percebe que rolam essas conexões, a gente se encontra. Eu não sei, me sinto meio assim, estou no caminho certo, que eu acredito, as pessoas aqui também acreditam, me sinto pertencente aqui, né? Mas quando a gente fala de futuro e principalmente quando a gente pensa que agora a gente está pensando em regenerar, né? Já não é mais só sustentabilidade. O que vocês acreditam que seja o ponto mais crítico, assim, pra gente olhar, assim, eu sei que são vários, mas o que assim, mais assusta e tá pedindo com muita urgência que a gente olhe com atenção? Minha opinião, geração de lixo, porque, beleza, vamos regenerar, mas a quantidade de regeneração acontecendo, ela é muito inferior à quantidade de lixo sendo produzido. Então, todos nós que estamos aqui, a gente consegue, se a gente pensar um pouquinho antes de consumir, de comprar, a gente consegue reduzir o lixo, sabe? Eu tô fazendo esse exercício de uma forma tão extenuante dentro de casa e é muito difícil. Sim. Como é complicado a gente não fazer lixo, né? Não tenho, mas eu quero ter uma composteira e me dar este trabalho. Meu marido, onde a gente vai enfiar isso dentro do apartamento? Eu disse, nós vamos, entende? Nós temos, ele já não cabe mais, não tem problema, vai caber um pouco menos. Mas a gente precisa começar a parar de fazer tanto lixo. É muito. É plástico disso, vai no mercado, compra fruta com um negócio em volta, sabe? É uma geração de lixo atrás de lixo. E isso pra mim já não sabe, me tranca a garganta só de pensar a quantidade de lixo que agora, nesse minuto, tá sendo produzido. Então ele não consegue, a regeneração do solo não consegue acompanhar esse ritmo. Então, sabe, eu penso às vezes que vamos então apoiar todo mundo que tá fazendo isso, mas por favor, quem não tá, para então de produzir tanto lixo. Esse é o meu grito, assim. Tá mais leve. Eu concordo plenamente. E eu acho que existe toda uma desinformação, né, também intencional, né, porque eu não lembro agora o número, mas é mais de 80% do plástico produzido não é reciclável. Então, reciclagem, na verdade, não é nem nunca foi uma opção.
O que a gente precisa mudar é a matriz produtiva das embalagens, né? Então, hoje em dia já existe, a gente não precisa criar, já existe tecnologia para materiais compostáveis, né? Plástico compostável. A gente consegue fazer embalagens, hoje em dia são mais caras? Claro que são mais caras, só que a gente precisa inverter o financiamento que sai da indústria do petróleo, que é da onde vem todo o plástico, para essa nova indústria, que na minha opinião está completamente conectada com a regeneração, porque esse bioplástico, esse plástico compostável, ele é feito de bagaço de cana, bagaço de milho, fibras de madeira, né? Então a gente não tem como avançar nisso sem reflorestar, né? Sem lidar com uma agricultura mais limpa, né? Mas eu concordo plenamente, eu acho que a gente tem que olhar para isso, a gente tem que olhar para isso. E meio que inadvertidamente ou ao mesmo tempo a gente vai acabar olhando também para a matriz energética, né? Então existem outras formas da gente trabalhar a matriz energética hoje, a gente não precisa estar baseado no petróleo. Eu não sei se carros elétricos, eu não sei se essa é a solução, porque a gente tem que pensar que tem uma enorme quantidade de mineração ligada à produção dessas baterias, né? Então, né? Não sei se é por aí. Mas existem outras formas e a gente precisa principalmente pensar em como fazer, né? A própria consumo local, por exemplo, é um exemplo, né? Exato. Então, eu estava até comentando ali antes que me dói, um dos insumos que me dói ter na cocô é o açúcar de coco, porque o açúcar de coco, a produção mundial é na Indonésia, então tá super longe, né? Olha quanto combustível, né, de logística eu precisei gastar para tê-lo aqui comigo. Então isso é um dos pontos assim que eu fico numa inquietação assim. Como que poderíamos fazer para reduzir essa emissão de carbono, né? Porque beleza, vamos fazer uma internacionalização de insumos. Legal, mas como é que a gente pode fazer isso da forma menos impactante possível, né? Então tem toda essa... E aí a gente pensa assim, hoje eu tenho um e-commerce, eu atendo o Brasil todo. Então eu tô o tempo todo emitindo carbono nos meus envios. Mas se eu mandar por um caminhão que vai então assim, ele vai para um lugar, ele vai para outro... O que eu faço? Pra onde é que eu vou? Alguém me ajuda? Então, é um desafio. É muito, sim. É um desafio gigante, na verdade. Nós, por exemplo, nós temos um dia de entrega por semana. Sim. Então as rotas são todas fechadas, né? Que é uma coisa que às vezes as pessoas reclamam, não entendem. Mas eu comprei hoje, eu quero receber amanhã. Sim. Né? Só que a gente espera para fazer uma rota fechada, justamente para que daí a gente gasta uma vez só aquele combustível. E olha que interessante, a empresa que mal acostumou as pessoas com isso se chama Amazon. Exato, exatamente. Né? A gente tá, além de uma cultura de ignorância, também tem a de falta de paciência e imediatismo, né? Sim, só que a gente não entende, as pessoas não entendem em geral o que esse imediatismo tá causando, porque, né, alguma coisa tá acontecendo para que tudo do nada venha muito rápido, então enfim, é a mesma coisa do algo muito barato, alguém tá pagando por isso, né? Claro. Quando tem aquele valor ali, então assim... são inúmeros desafios quando a gente pensa em termos gerais, assim, mas... Enfim, o lixo em geral, tem várias coisas que eu olho e penso, gente, isso tá, em 2024 ainda existe isso, assim, sabe? Plástico, sacola de plástico de mercado pra mim também já é uma coisa que não entendo ainda, então, tipo, tem muita coisa que realmente eu acho que, enfim, vale o questionamento, vale persistir, vale a gente olhar pra isso e, enfim, pensar, buscar soluções e também questionar, né? Gerar esse desconforto nas pessoas em geral, mas... ainda passaria pela consciência da grande massa que, enfim, a gente tem uma comunidade crescendo, mas que ainda é uma bolha, né? Vamos dizer assim, é uma bolha. Eu acho que nós ainda estamos em guerra, né? E a gente vive do outro lado do jogo e falta muito apoio. A gente está realmente fazendo isso tudo sozinho, né? Então é uma revolução pioneira, sem apoio de ninguém, sem ajuda de ninguém e contra um império farmacêutico, industrial, né, que domina todo o mercado. Então, a gente precisa dar muita credibilidade para estar aqui, para estar conquistando um cliente, conseguindo fazer essa venda, fechando esse círculo, porque
sem vender não tem impacto, né? E quanto mais você vende, mais impacto você consegue. Então, o jogo precisa fechar e eu vejo que assim, a gente ainda enfrenta muito essa parte regulatória, nem você falou da rotulagem. Vamos dizer, é muita sabotagem atrás de sabotagem. E aí você precisa ficar fazendo um malabarismo de moto todos os dias para sobreviver no Brasil. Então realmente, eu vejo que essa... É importante continuar, a gente precisa ser muito forte, não todos desistir, os dias precisa inovar, todos os dias é um novo sistema, ninguém tem um modelo de startup de como você vai ser uma empresa 100% sustentável, porque ninguém consegue, que nem você falou, infelizmente a gente tem que lidar com isso, tem que ter envio, tem que ter isso, senão também não gira, então é só saber fazer isso da melhor maneira possível e sempre olhando para as causas, entendendo como que um risco pode ser uma oportunidade. Acho que a gente olha sempre para esse lado de tentar fazer todo esse subterfúgio, vai para lá, vem para cá e é mais ou menos isso. Sim. O que a gente sempre fala, são novas soluções, né? Então não tem no Google, né? Não tá fácil alcance. Então é todo um processo de descobrir, testar e, enfim, e não desistir. Mas teve uma palestra aqui que foi, eu não me lembro o nome dela, mas ela falou uma coisa que eu achei muito legal e que eu acho que tem muito a ver com a Assobio em geral, que é a força da comunidade, né? Então a gente tem que usar isso. É o que a gente tem hoje, porque quanto mais a gente se unir, quanto mais crescer essa bolha e, né, a gente conseguir, vai ser da onde a gente vai conseguir realmente as transformações que a gente precisa. Enfim. Bom, gente, muito legal. Obrigada por estarem aqui. Infelizmente acabou o papo. Poderia ficar horas falando. Não sei se é bom ou ruim, porque, né, a gente poderia falar horas falando de coisas que precisam melhorar, mas também a gente poderia ficar horas falando do trabalho incrível de vocês. Parabéns por serem essa sementinha e, enfim, contribuírem com essa mudança que a gente precisa, né? Obrigada mesmo. Obrigado. E é isso. Obrigada, gente, por estarem assistindo a gente. Terminamos mais um episódio.